Caros alunos e alunas, vamos dar continuidade à videoaula que trata sobre os efeitos da sentença penal condenatória. Sim, a partir do momento em que há uma sentença penal condenatória, surgem efeitos principais e efeitos secundários. O efeito principal é a imposição de pena. E aí o juiz vai impor uma das penas admissíveis, que pode ser privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Em relação a efeitos secundários, podem ter efeitos de natureza administrativa, civil, trabalhista, política. Todos esses efeitos são em decorrência da sentença penal condenatória. É possível haver efeitos penais secundários, como a reincidência, os maus antecedentes criminais, a revogação de benefícios como o do SUSIS, do livramento condicional. E os efeitos extrapenais pode ser a questão da indenização, reparação do dano, a suspensão dos efeitos políticos, a perda de bens e valores, todos em decorrência dessa sentença penal condenatória. Vamos para o slide de número 31. O texto constitucional, Constituição de 1988, trouxe a seguinte inovação. O que ele disse? No artigo 243, as glebas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Possibilitou, então, que aqueles que estão com suas terras para agricultura de psicotrópicos, como maconha, como a questão da folha da cocaína, todas as terras que se destinarem a esse fim, elas poderão ser expropriadas. O Estado vai tomar e vai fazer com que vai fazer com elas assentamentos para a questão de reforma agrária ou para cultivo de produtos alimentícios, de medicamentos, mas não haverá qualquer indenização ao proprietário. E se o proprietário tiver envolvimento no tráfico de drogas, em relação a ter plantado, haverá também as sanções correspondentes, do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que trata da questão antidrogas. Então, todas essas terras que forem utilizadas, que tem o polígono da maconha, lá em Pernambuco, todas essas terras, elas devem ser expropriadas, são tomadas, e não haverá indenização para o proprietário, aquele que praticou, juntamente com um grupo, organização criminosa, o cultivo para esse fim. O parágrafo único do artigo 243 diz o seguinte: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento
e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias. Todos esses instrumentos do crime de tráfico de drogas, e você tem o aparelhamento, como carros, lanchas, aeronaves, helicópteros, aviões, de uma forma geral, todos esses podem ser confiscados. E esses bens vão poder ser revestidos para a finalidade do combate ao próprio tráfico de drogas. Como várias polícias, inclusive a do estado do Ceará, principalmente a Delegacia Antidrogas, utiliza de carros, de veículos, e até na CIOPAE, que é o grupo aéreo do estado do Ceará, também a aeronave, que era de traficantes de drogas. E esses veículos e essas aeronaves estão sendo utilizadas justamente para o combate a esse crime. E a lei da Constituição Federal, a legislação constitucional, estabeleceu de forma específica para esse crime essas diretrizes. Na lei antidrogas também há definição e alguns procedimentos a respeito de como o Estado vai poder proceder em relação a esses casos específicos. Responsabilidade do servidor a partir do momento que ele comete um crime. Pode haver a questão civil, a questão administrativa e a questão penal. Na foto que você vê, é um delegado do Amazonas que ele estava filmando, além de praticar os atos, ele ainda filmava ações dele mesmo dentro das celas, onde ele espancava presos, onde ele determinava aos presos que eles brigassem entre si. Depois ele alegou que era para um treinamento de MMA, de lutas. Ele aplicava castigo àqueles que perdessem, enfim, praticava uma série de torturas naquele ambiente das celas. Esse delegado, ele foi criminalizado, respondeu ação penal, uma ação criminal pelo crime de tortura. Paralelamente, ele respondeu um procedimento administrativo disciplinar e teve uma ação civil contra ele, dos familiares dos presos. O que acontece? As ações administrativa e a ação criminal, as duas ações, elas correm em paralelo. Há uma independência entre a esfera administrativa e a criminal. Se ele for condenado na esfera administrativa, perdendo o cargo público, e for absolvido no juízo criminal, pode haver a perda do cargo mesmo assim, por serem instâncias administrativa e a penal absolutamente independentes. Mas nós vamos ver algumas hipóteses em que há repercussão do julgamento na esfera criminal, fazendo com que, no administrativo, haja reversão dessa decisão. O importante agora, quando o indivíduo pratica um crime, ele tem a possibilidade de ter consequências administrativas e criminais. No criminal, vai responder a ação criminal, denunciado pelo Ministério Público, e administrativamente responder um procedimento administrativo disciplinar, um famoso PAD. A responsabilidade do Estado, da moderna teoria do órgão público, diz que as condutas praticadas por agentes públicos, no exercício de suas atribuições,
devem ser imputadas ao Estado. Por quê? Porque eu represento o Estado, o que eu fizer em nome do Estado, no momento que eu estou exercendo a minha função pública, minha atividade pública, estou como se agindo pelo Estado. Então, a responsabilidade toda é do Estado, que me preparou, que me treinou para exercer a função. Quando o agente público age, está agindo pelo Estado. É o princípio da impessoalidade. Agentes públicos, eles não têm rosto, porque eles representam o Estado. Assim, o Estado responde pelos prejuízos patrimoniais causados pelos agentes públicos a particulares, em decorrência do exercício da função administrativa. Então, o que eu causei enquanto agente público a um particular, a um preso, eu irei responder. Agora, tenham cuidado, não é porque o sujeito foi preso, está respondendo processo e depois ele é absolvido que aquele delegado, aquele policial que efetivou a prisão do sujeito, ele será responsabilizado, ele terá que indenizar o sujeito que foi absolvido. Não. Para haver isso, é necessário que se prove que o agente público agiu dolosamente. Como? Ele implantou prova, ele colocou uma arma, ele colocou droga. Ou seja, ele sabia da inocência, sabia que aquela prisão não era para ser efetivada e mesmo assim agiu. Agiu com o quê? Com um fim, com o interesse de prejudicar aquela pessoa. Provando-se isso, traz sim responsabilidade ao Estado de indenizar essa pessoa. E aí o Estado vem regressivamente contra o agente público. Responsabilidade administrativa, a existência de regras disciplinares objetiva prevenir irregularidades no serviço público e proteger valores e interesses superiores da coletividade, confiados à administração pública, posto que atua por meio de atos praticados por seus agentes. Daí a importância da existência de regras de conduta, nas quais não se permite nenhuma espécie de desprezo ético em suas respectivas atitudes. O poder disciplinar tem seu fundamento na supremacia do interesse público. Consiste na prerrogativa de punir todos que adotam um comportamento desvirtuado, ao exigido e esperado em um servidor diligente, causando prejuízo ao funcionamento, imagem ou prestígio do servidor, do serviço. Então, nós estamos falando aqui de consequências administrativas àquele que praticou crime. Não só a questão de ser punido criminalmente, de ter uma pena de privação de liberdade, mas a possibilidade do sujeito que cometeu um crime ter consequências administrativas ao ponto de perder o cargo, a função pública. A escrivã de polícia, a Vanessa, que ficou muito conhecida, ela era concursada lá de São Paulo, escrivã de polícia, e a Corregedoria Paulista estava investigando uma denúncia de que ela estava recebendo valores com a finalidade de procrastinar um inquérito policial em relação ao andamento do mesmo. Quando a Corregedoria chegou e foi dar um flagrante quando ela havia recebido o dinheiro, ela se negou a entregar os valores. Foi chamada uma policial feminina, a policial feminina fez uma busca pessoal nela e não encontrou nenhum valor. A autoridade policial, o delegado, que estava comandando aquela diligência da corregedoria, ele acabou se excedendo e determinou que ela se despisse
ali naquele local, porque ele não acreditava, porque ele sabia que ela estava com o dinheiro. E acabou ele mesmo fazendo essa busca pessoal, despindo a moça na frente da câmera e das outras pessoas. Ele, de fato, encontrou o dinheiro nas vestes íntimas da escrivã Vanessa. Só que Vanessa foi condenada criminalmente pela questão da corrupção, mas ela foi indenizada pelo Estado de São Paulo por conta do abuso sofrido. Embora ela criminalmente tenha sido punida e administrativamente também tenha sido punido, ela ganhou uma ação cível pelo constrangimento, pelo excesso ocorrido. O delegado, por sua vez, acabou sendo afastado da corregedoria e também respondeu processo criminal pelo abuso de autoridade e foi punido. Os dois receberam consequências em relação ao que praticaram. Essa responsabilidade, ela vem do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, em relação aos agentes públicos. Diz o parágrafo 6º: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, quando uma viatura bate no carro de uma pessoa, de um terceiro, essa responsabilidade tem que ser verificada a título de dolo ou de culpa. Ah, não teve ninguém lesionado, então é meramente cível, mas o Estado vai ter que ressarcir. Se ocorrer de haverem vítimas, lesões corporais ou mesmo a morte num abarroamento como esse, numa colisão entre veículos, é necessário verificar se há o crime, se houve lesão corporal culposa ou homicídio culposo na direção de veículo automotor da lei de trânsito. Mas sempre essa responsabilidade do servidor público é verificada. E é verificado criminalmente, administrativamente, civilmente, porque tem um único fato, várias consequências, várias possibilidades. A responsabilidade penal, novamente no artigo 92. São também efeitos da condenação. Inciso 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Tudo consequência secundária de forma administrativa. Esses efeitos, eles não são automáticos, são específicos. O juiz, ao proferir sua decisão, a sentença penal condenatória, ele tem que expressar que esses efeitos do artigo 92, eles vão existir. A linha A, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A linha B, quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Ou seja, em relação a crimes propriamente da administração pública, bastam a pena com tempo igual ou superior a 1 ano. Se forem crimes diversos que não estão muito atrelados, que não estão atrelados à questão administrativa, os crimes superiores a 4 anos. Parágrafo único, os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Se o juiz deixar de motivar, deixar de expressar que é efeito da sentença penal condenatório essa questão da perda do cargo, da função ou do mandato eletivo, não torna o efeito, não é automático. A lei
que trata da tortura, que é a Lei 9.455 de 1997, uma lei traz consequências específicas. Diz o parágrafo 1º, constitui crime de tortura. Parágrafo 5º, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, é efeito genérico do indivíduo que foi condenado por crime de tortura. O quê? A perda do cargo, da função pública ou mandato eletivo, independente do juiz ter expressado. Basta ele ter sido condenado por crime de tortura. Aqui, um exemplo de um agente penitenciário que acabou se envolvendo em um crime muito triste, onde, por uma questão emocional, de uma paquera dentro de um ambiente público, de uma festa, ele acabou matando um modelo aqui em Fortaleza. O que ele disse? Fui agredido, levei um soco e a adrenalina subiu. Palavras que o agente penitenciário pronunciou ao confessar na divisão de homicídios ter assassinado o modelo Johnny Moura, de 22 anos. O crime ocorreu durante uma festa rave em 27/12/2015, em Fortaleza. Ele acabou sendo condenado pelo Tribunal do Júri a 9 anos de privação de liberdade, no dia 30/11/2016, um ano após o crime, praticamente. E em 3/8/2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado a demissão do cargo pela Controladoria Geral de Disciplina. Controladoria Geral de Disciplina é a corregedoria aqui no estado do Ceará. Houve o procedimento administrativo disciplinar e ele foi demitido. Paralelamente a isso, estava ocorrendo o processo criminal, onde ele foi condenado. Se o juiz não tivesse descrito na sentença penal condenatória no Tribunal do Júri que tornaria o efeito da sentença penal condenatória a perda do cargo público dele, não teria esse efeito. Mas o fato da controladoria, que é o órgão administrativo, impor essa pena, já faz com que ele perca a função pública. Independências das funções, das competências administrativa e criminal. De acordo com a doutrina e a jurisprudência majoritárias, repercutem na esfera administrativa as decisões absolutórias, fundadas na comprovada inexistência do fato, negativa de materialidade, na comprovada não participação do réu no delito, negativa de autoria, e na comprovada existência de circunstâncias que excluam o crime, ilicitude da conduta, lá do artigo 386, inciso 1, 4 e 6, do Código de Processo Penal. O que quer dizer isso? Se o policial ele reage a um assalto, mata o assaltante, num caso como esse que nós estamos vendo, ele terá agido em legítima defesa. A legítima defesa é uma causa absolutória. Vai absolver. Por quê? Porque não teve crime. Ele agiu de acordo com a lei. Porque a lei diz que não há crime se o sujeito pratica o fato em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de um direito. Então, se no juízo criminal isso foi provado, esse fato vai se comunicar ao processo administrativo disciplinar que o policial estivesse respondendo. E aí ele está absolvido. Vai fazer coisa julgada no administrativo, essa sentença penal. Como também negativa de materialidade. Não, foi descoberto que a pessoa que supostamente era vítima está viva. Então não houve o crime. Está vivo, não houve homicídio. Negativo de autoria. Não era esse servidor, era outro policial. Então, lá no juízo criminal, foi decidido que a autoria não era dessa pessoa, que era outro autor.
faz coisa julgado no cível, vai repercutir na esfera administrativa essa decisão absolutória que foi fundada na negativa de materialidade, negativa de autoria e da ilicitude da conduta. Artigo 92. São também efeitos da condenação. Inciso 1. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela e da curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Parágrafo único do artigo 92. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, aqueles que praticam crimes em decorrência do poder familiar, no exercício do poder familiar, contra filho, contra descendente, ele vai ter essa perda, essa incapacidade de exercer esse exercício, de exercer o poder familiar. É uma consequência secundária, e aí é cível, questão de família, direito de família, de exercer esse poder. Artigo 92. São também efeitos da condenação. Inciso 3. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Não é questão de crime culposo. O crime culposo, no trânsito, ele é regido pela lei de trânsito, que tem como forma de punição a perda da habilitação. O sujeito fica suspenso do seu direito de dirigir. Enquanto estiver cumprindo a sentença penal condenatória, está suspenso esse direito. Mas é efeito principal da sentença penal condenatória nos crimes culposos de trânsito. Aqui, nós estamos falando em crime doloso. O sujeito utilizou o veículo, moto, carro, caminhão, ônibus, para o fim de cometer crime. Ele viu um inimigo passando pela rua e resolveu atropelar. Então, quando ele praticou o crime de forma dolosa, utilizando o veículo como um instrumento de ataque, ele terá como efeito a inabilitação para dirigir veículo. A Constituição Federal, em seu artigo 15, traz a questão dos direitos políticos. E o que é que diz? É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Então, o sujeito que está sendo condenado e onde a condenação transitou em julgado, ele estará com seus direitos políticos de votar e ser votado suspenso. Então, não vai poder votar nem ser votado. O que você vê, às vezes, lá em presídios, uma reportagem mostrando presidiários votando. Certamente, esses são presos provisórios. Estão lá em decorrência de uma prisão preventiva, de uma prisão temporária, mas são presos provisórios, porque não houve ainda o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, eles ainda podem votar. A partir do momento que houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, aí ele tem suspenso esse direito político. Efeitos da condenação, efeitos secundários penais, possibilidade de reconhecimento da reincidência na hipótese de novo crime, impedimento da concessão de vários privilégios, como o livramento condicional, o SUSIS, também a questão da reincidência. Todos são efeitos penais secundários, mas são efeitos penais. Não são extrapenais, são penais secundários.
em decorrência da sentença penal condenatória. Vamos falar agora sobre a reabilitação que está no artigo 93 do Código Penal. A pergunta é: você daria emprego ao egresso, o egresso do sistema prisional, um sujeito que cumpriu pena e aí está à procura de emprego? Grande parte dessa massa carcerária acaba sendo absolvida na construção civil, porque o sujeito não está muito preocupado se ele tem antecedentes criminais e está lá empilhando tijolo, carregando saco de cimento. Então, é na construção civil que nós temos a grande massa carcerária, os egressos. E numa situação de economia ruim, declínio da economia brasileira, a construção civil parada aumenta a insegurança pública, aumenta o número de pessoas desempregadas e, consequentemente, mais assaltos, mais homicídios, mais pessoas que são angariadas em organizações criminosas. Mas do que trata, então, a reabilitação? A reabilitação é uma forma que o Estado teve para tratar os egressos em iguais condições com as demais pessoas que estão à procura de empregos, fazendo com que você, que está atrás de um empregado, uma pessoa para fazer algum serviço para você, para trabalhar na sua empresa, para que quando você solicite a folha de antecedentes criminais, essa folha venha com um nada consta, com nenhuma informação sobre a vida pregressa do sujeito. E aí você vai dar oportunidade tanto a esse egresso do sistema prisional como a qualquer outro trabalhador. É uma forma que o Estado teve para dar condições iguais. Vamos ver como o dispositivo penal trouxe essa situação. Artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Não vai ficar mais nenhuma informação lá sobre antecedentes criminais, pelo menos não para o público externo. Só vai poder ficar para o sistema judicial. O juiz certamente vai poder consultar e verificar, assim como o Ministério Público, todas as informações acerca daquela pessoa. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos do inciso 1 e 2 do mesmo artigo, que nós vimos anteriormente. Então, eles podem voltar em relação a esses efeitos. Finalidade da reabilitação: A. Assegurar ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação. B. Extinguir os efeitos específicos da condenação previsto no artigo 92. Possui cabimento em processo com sentença transitada em julgado, cuja pena tenha sido executada ou esteja extinta. Quanto à sua natureza jurídica, trata-se de causa suspensiva de alguns efeitos secundários da condenação e dos registros criminais. A competência para apreciar o pedido de reabilitação é o do juiz da condenação, conforme artigo 793 do Código de Processo Penal. Requisitos da reabilitação. Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida decorrido 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado, inciso 1, tenha tido domicílio no país ou no prazo acima referido, de 2 anos. 2, tenha dado, durante esse tempo,
demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. 3. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Então, a partir do momento que ele extingue a pena, que ele cumpre o que ele devia com o Estado, ele tem 2 anos para ficar bem bonzinho, e aí ele vai poder solicitar, requerer a reabilitação. Há alguns doutrinadores que entendem que esse efeito deve ser automático, ou seja, não precisaria nem o egresso ele requerer o benefício da reabilitação, que deveria ser automático. A partir do momento, não, extinguiu a pena, cumpriu a pena, decorreu 2 anos, e aí agora ele pode requerer a reabilitação. Não, nem precisa. Com 2 anos, o juiz já deve fazer com que nada conste em relação aos antecedentes criminais. Então, quando for buscar lá a ficha dele, de maus ou bons antecedentes, vai estar um nada consta. Revogação da reabilitação, artigo 95. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Ele trai a confiança do juiz, volta a cometer crime, então essa reabilitação é revogada. Volto a repetir, grande parte da massa carcerária acaba sendo absolvido na construção civil. E quando a construção civil está mal, país em recessão, esses indivíduos eles vão e retornam para o crime. A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento, assim disse Albert Einstein. Forte abraço a todos e vamos para o próximo slide. Fiquem com Deus.